Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre o alinhamento sobre a conformidade funcional, tá bom? Antes de entrar exatamente como os testes são realizados, eu vou passar aqui rapidamente com vocês o que é esperado, tá bom? Para essa fase 3, que tem o Go Live agora segunda-feira, no dia 30/8. Bom, aqui está o cronograma geral do Open Banking, né? A gente já teve o Go Live da primeira e da segunda fase. A segunda fase entrou aqui faz uns 15, 20 dias, aí no dia 13. E agora, a partir de segunda-feira, a gente tem o Go Live da fase 3, tá bom? Agora, daqui um mês, a gente vai ter também a entrega das definições da fase 4, que envolveria as questões de câmbios, furos, investimentos e previdência privada, tá bom? Aqui um ponto importante, focando aqui na fase 3, é que quem entrar agora na fase 3 não é obrigado a compartilhar dados, que seria basicamente a fase 1, 2 e 4 até o momento, né? Não teria essa obrigatoriedade. Você teria que entrar apenas na iniciação de transação de pagamentos, como detentor de contas ou iniciador de transação de pagamento. Lembrando que, como detentor de contas, você tem que disponibilizar apenas os serviços que você tem no seu canal digital, tá bom? Então, se a sua instituição tem Pix, por exemplo, a data de entrada seria agora, no dia 30/8, tá? Segunda-feira. Se você não tem, mas tem, por exemplo, o TED, TEF, a data seria em 15 de fevereiro. Acho que um ponto aqui muito importante que a gente precisa ressaltar é que não só necessariamente ter esse serviço, mas é importante que o seu cliente também tenha livre movimentação na conta, tá? Então, se o seu cliente consegue realizar esse serviço, por exemplo, de Pix, e consegue realizar para qualquer outro CPF, CNPJ, não necessariamente só entre as contas dele mesmo, aí sim tem a obrigatoriedade de entrar. Lembrando que, se vocês não se enquadram nesse perfil, é necessário realizar um questionamento ao Banco Central para validar a não obrigatoriedade, no caso. Tá? Bom, passando aqui para o cronograma aqui da fase 3. Agora, segunda-feira, a gente tem a entrada de App to App, App to Browser, Browser to Browser e Browser to App, sempre no mesmo dispositivo, né? Então, por exemplo, iniciando no desktop, finalizando no desktop, ou começando no celular, no mobile, finalizando no mobile. Os tipos de iniciação possíveis vão ser através da inserção manual, né? E através da chave Pix. Aqui um ponto importante é que são várias entregas, né? A partir do dia 30/9, por exemplo, a gente tem o Pix recebedor, em que basicamente seria já setada a chave para qual vai ser o destino, principalmente para e-commerce, né? E no dia 1º de novembro entraria a jornada de múltiplos dispositivos, tá? Que seria iniciando no browser, terminando no mobile, ou iniciando no mobile, terminando no browser. Mas a gente vai entrar um pouco em detalhes um pouco mais para frente. Entraria também a leitura por QR Code e a possibilidade de agendamento de pagamentos, tá? Via Pix. E no dia 28 de novembro seria a última entrega, que seria o End-to-End ID. Um ponto aqui, acho que importante, que ainda está sendo definido como que vai funcionar a partir do dia 30/9. A gente já teve algumas definições com relação ao Pix recebedor e também ao fluxo desacoplado entre múltiplos dispositivos, tá bom? Aqui acho que um ponto importante é que os iniciadores de transação de pagamento, eles devem disponibilizar somente aquilo que for pertinente ao modelo de negócio deles. Por exemplo, um iniciador de pagamento não é necessário realizar, por exemplo, Pix, TED, pagamento de boletos, né? Se o iniciador em si acreditar que para o negócio dele somente o Pix é melhor, ou, por exemplo, somente o pagamento de boletos mais para frente, não tem a necessidade de ter tudo, né? E aqui, para a fase 3, a gente tem a mesma coisa vale também, que o iniciador ele não precisa disponibilizar, por exemplo, app, browser, inserção manual, ele precisaria ter somente o que é pro negócio dele, tá bom? Um outro ponto é que as instituições que têm tanto app quanto browser, eles podem optar, por exemplo, por desenvolver somente o browser, tá? E
e cobrir todas as jornadas, né? Por exemplo, tanto iniciando no desktop quanto no mobile, se você atende o browser, você estaria coberto nas duas jornadas. As instituições que não tiverem cobrindo, por exemplo, essas jornadas, que seriam basicamente as instituições app-only, elas seriam obrigadas a desenvolver esse fluxo desacoplado, tá? Em 1º de novembro, que possibilitaria, por exemplo, um cliente iniciar no desktop e finalizar no mobile, uma vez que é o único lugar no aplicativo em que você consegue fazer a autenticação do seu cliente, né? Então, basicamente, para que ela serve? Para permitir que o seu cliente final consiga fazer o pagamento de onde ele estiver, tanto do desktop quanto do mobile, né? E os impactos para a obtenção de certificações e certificados, ele entende que não é necessário nenhuma certificação nova, uma vez que eu já estaria compliance com o FAP, né? Então, ele seria mais simples. Aqui um ponto, acho que importante, na última versão que saiu do guia de experiência, já existem recomendações e requisitos para esse fluxo, que está sendo chamado de fluxo do handoff, né? Que você entrega de um dispositivo para o outro. Já existem recomendações e requisitos do que deve ser cumprido durante essa jornada, tá? Aqui, uma deliberação que a gente teve na semana passada foi com relação a excluir a obrigação do modelo CIBA, tá bom? Para a iniciação de transição de pagamentos e para compartilhamento de dados. Ela ainda não foi discutida com relação ao encaminhamento de proposta de crédito, então ainda falta alguma definição, mas a obrigatoriedade para iniciação de pagamentos e compartilhamento de dados, ela foi retirada. Só para resumir, basicamente, então, instituições que sejam app-only, elas têm que cumprir o fluxo, o trilho de pagamento, tanto em desktop quanto em mobile, a partir de 1º de novembro, né? E o handoff seria uma sugestão, né, um requisito, uma recomendação de como fazê-lo. Mas está especificado no guia de experiência do cliente. Aqui, as obrigações dos participantes, né, para atender a questões regulatórias até 30/8, na segunda-feira. Lembrando que essa lista ela não é exaustiva, tá bom? Tem que ser realizado o cadastro no diretório, que era algo que deveria ter sido feito em 15 de janeiro. O cadastro das equipes N2 no Service Desk, a disponibilização da logomarca, o cadastro dos endpoints, de onde a sua API está, né, o caminho dela, a assinatura do termo de resolução de disputas. Esse ponto aqui da assinatura do termo, acho que é algo muito importante, porque não somente as instituições que vão entrar agora em 30/8, mas todo mundo tem que assinar esse termo de aceite de resolução de disputas. O que acontece? Esse vai ser um documento que vai ser disponibilizado sempre no onboarding, né, que é quando é realizado o cadastro no diretório. Como esse documento ainda não estava pronto, quando as instituições fizeram o seu cadastro, agora elas vão todas têm que assinar esse termo de resolução de disputas. Tem também a questão da compra de certificados, né, que seria o certificado de servidor, o certificado de cliente, o certificado para assinatura JWS e o certificado EV. Além dos certificados, a gente tem duas certificações. A primeira seria de segurança, que a gente fez um webinar que já foi disponibilizado, o link para todos. E agora a gente está fazendo com relação à certificação funcional. Só um segundo. Aí. Bom, com relação ao cronograma aqui do Sandbox, todas as detentoras de contas precisam realizar a certificação funcional, tá bom? Para aí sim entrar no ambiente de produção. E com relação à certificação de segurança aqui, a gente tem um custo para aquisição de $5.000, né? Todos que já vão entrar, a gente já tenham solicitado pelo secretariado, comprado por conta própria, tá? O custo dessa certificação para não membros da OpenID Foundation é de $5.000 e de $1.000 para membros, tá bom? Lembrando que sobre esse valor é necessário incluir todos os impostos, né, para remessa ao exterior, emissão de nota, né? Aqui, com relação às datas, no dia 16 de agosto foi disponibilizado para certificação de segurança o motor na versão beta, tá bom? E no dia 23/8 foi disponibilizado com relação à certificação funcional. Ainda não é possível emitir a certificação nem de segurança nem a funcional, uma vez que
equipe do Sandbox está esperando o motor ser mais testado ainda, né, para garantir que ele está íntegro, para aí sim permitir a certificação. Então, por isso que as datas ainda estão a ser definidas, mas como o Go Live agora, falta pouco tempo aí para a gente conseguir disponibilizar. Vou passar para o Paulo aqui primeiro, depois a gente passa para as perguntas, tá? O Paulo, ele vai passar aqui com a gente como realizar a certificação. Paulo, por favor. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar minha tela, vocês me avisem quando estiverem vendo, por favor. E eu vou deixar de ver todo mundo. Sem problema, qualquer coisa eu te informo aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estou vendo sua tela. Legal. Eu vou passar aqui, eu vou ficar olhando para baixo, porque eu estou colando se está aparecendo a tela ou não, tem dois dispositivos. Falar um pouco das duas certificações que a gente tem que emitir, né? A gente tem a certificação de segurança, que ela é mantido o motor de testes pela OIDF, né, que especifica o FAP, e a certificação funcional, tá? Que vai ser mantido pela infraestrutura do Open Banking, e no momento está sendo feito pela Radio, tá? Aqui é o portal do Open Banking, né? Se a gente entrar na área do desenvolvedor, a gente vai ter toda uma parte aqui no menu que fala de certificação de conformidade e traz os guias, traz o cronograma de certificação, esse que o Pedro mostrou, traz os guias de como fazer o motor de certificação, usar o motor, quais são as regras, quais são as políticas, quando eu preciso me recertificar, tem algumas coisas bem interessantes, links para vídeos, links úteis que podem ajudar, tá? E aqui também a gente traz alguns workshops que foram realizados na convenção, que apresentam também a mesma apresentação que eu vou fazer aqui, foi feito para a fase 2, também está sendo feito para a fase 3, e material que ajuda a enriquecer aqui a discussão, tá? Eu vou começar pelo primeiro passo, é sempre um motor de certificação de segurança, tá? E se a gente entrar no site da OpenID, tirar da frente a barrinha aqui. Ele traz detalhes da especificação e tudo mais, e tem uma parte de certificação, né? E aqui a gente vai ver que existem vários tipos de certificação. Tem OpenID Providers, que são os provedores, né, os transmissores, detentores de conta, da especificação OpenID básica, né? E eu tenho aqui o FAP OpenID Providers, que é a especificação que a gente adotou no Brasil, né? Então, o FAP, tá? Aqui dentro do FAP vai ter a tabelinha com os vários tipos de certificações possíveis, tá? Vai ter uma tabela específica para o Open Banking Brasil, tá? Em customização, e aqui aparece para a gente os modelos de certificação, né? Então, o que eu preciso me certificar aqui? Todo mundo precisa certificar no DCR, que é essa última coluna aqui, tá? Existem, nessas demais colunas, eu preciso escolher uma dessas quatro, pelo menos uma dessas quatro para me certificar, tá? Que é o modelo de comunicação que eu, como transmissor, sei falar, né? Então, eu gosto de falar que a gente tem 4 idiomas aqui, 4 sabores. A gente pode se comunicar falando por MTLS ou por Private Key. Por MTLS usando Push Authentication, né, o PAR, ou Private Key usando Push Authentication PAR, tá? Então, eu tenho que escolher um desses 4. Eu sou obrigado, como detentor de conta, a me certificar em apenas um deles. Eu posso me certificar em mais, se eu achar interessante para minha instituição se certificar em mais, eu posso fazer isso, mas eu preciso de um só. E qual é a consequência disso? Eu, como iniciador de pagamento, se quiser falar com todo mundo, no limite eu vou ter que saber falar todos os idiomas, porque cada instituição pode estar falando uma diferente. Se a gente descer aqui, a gente vai ver que cada uma está adotando um padrão diferente, tá?
Então, eu vou passar em como obter essas certificações aqui, qual o processo para obter uma dessas certificações, tá? Eu vou entrar muito no detalhe de setup, porque eu acho que os vídeos, eles passam por isso muito rapidamente, e fazendo o exercício foi a parte mais complexa. Depois eu vou rodar o motor, eu não vou rodar inteiro, porque demora, tem vários passos, né? Mas eu também depois, no final, eu vou falar, olha, eu vou mostrar para vocês como que eu peço a certificação, o que eu preciso fazer depois de passar em todos os testes para pedir a certificação, tá? Para o exercício, eu vou entrar no diretório, tá? De participantes de Sandbox, tá? Todo mundo pode pedir acesso a esse diretório para infraestrutura, tá? Tem que pedir assim, tá pedindo assim de uso único, só um segundo. E aqui eu vou fazer o exercício olhando os dois pontos de vista, tá? Eu, como detentor de conta, eu tenho o meu cadastro como instituição aqui detentora de conta, e aqui eu vou usar o banco modelo, tá? É um banco que está disponível no ecossistema para vocês utilizarem e testarem e terem uma referência de como é a implementação. Esse é o Open Banking, tá? Então, o Open Banking Brasil, esse cara vai ser o nosso detentor de conta, tá? Ele aqui tem todo o cadastro, tem os certificados já de assinatura cadastrado, e ele tem alguns Authorization Server cadastrados. A gente vai usar o Authorization Server do Mockbank, tá? Então, aqui é o Mockbank. Aqui no diretório a gente consegue ver qual que é a URL de well-known dele, a gente consegue ver quais recursos eles expõem aqui, tá? Então, tá tudo cadastrado aqui, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso detentor de conta. E o segundo ponto de vista, que vai ser o iniciador de pagamento, eu vou usar, tá, esse banco CSF, que é um banco fictício, que o time de Sandbox, o time de portal tem acesso para justamente testar o motor, testar as soluções como um todo, tá? E esse cara vai ser o nosso iniciador de pagamento, tá? Esse cara, como ele é iniciador de pagamento, é irrelevante para a gente o uso de Authorization Servers, tá? O que é importante para a gente são os Software Statements e os certificados, tá? Eu vou demonstrar aqui a criação do Software Statement para a gente testar, mas deixa eu abrir aqui também. A gente vai ficar pulando de abas, tá? Só para demonstrar, fazer uma demonstração completa para vocês. Então, o endereço aqui no OpenID para se certificar, pode se logar. Não sei se todo mundo já viu essa ferramenta, pode se logar com a própria conta do Google, tá? E aqui você cria o seu plano, tá? Então, vamos criar um novo plano. Aqui vai ter uma lista de opções de planos. Deixa eu zerar aqui. Tudo, teste. Que vai ter, olha, o FAP padrão, o ALF, para Reline Parties, que é transmissor, né? A gente vai fazer o teste de um provedor, de um detentor de conta, e vamos fazer o teste do DCR, tá? É a quinta opção aqui, tá? E depois que a gente fizer o teste do DCR, a gente vai fazer o teste do FAP, tá? Então, eu vou selecionar as variantes. Aqui são aquelas 4 coluninhas, né? Então, Private Key ou MTLS, vamos fazer com Private Key. Aqui é by valid ou pushed, né? Então é o compar ou sem par, né? Então vamos fazer compar, por exemplo. E a variante aqui são outras colunas, que tem a opção de JARM, que não entra na nossa especificação, plain response, tá? E aqui eu tenho que começar a preencher. Opa, eu apaguei ali, ele está reclamando, deixa eu... a preencher as informações, tá? Aqui entra algumas informações úteis, algumas dicas que eu vou dar para passar para o teste mais fácil, tá? Aqui um alias, é bom ter um nome único, porque se duas instituições derem o mesmo nome, um teste pode acabar interferindo no outro, tá? Então, vou chamar, por exemplo, aqui de BR FAP Demo, tá? E é importante esse nome, porque aqui o motor de conformidade, ele está fazendo o papel do cliente, né? Então, ele vai ter que receber o callback para o fluxo de autenticação. E a URL de callback utiliza este nome aqui que a gente colocou, tá? Então, a gente precisa escolher um nome único e que a gente vai usar para o registro do nosso software statement. Eu dou uma descrição dos meus testes, então, teste FAP DCR,
tá? Não vou publicar, tá? Eu tenho a opção de publicar os meus testes para todo mundo, né? Ficar aberto para todo mundo. Publicar só um registro ou não publicar nada, tá? Servidor, Discovery URL. Aqui é a URL de well-known do nosso banco modelo, né? Eu acho que eu fechei ali, ou tá aqui do lado. Tá aqui. Tá, então, aqui eu estou no banco modelo e vou pegar a URL de well-known, tá? Testes da API fase 3, tá? Eu tenho que sempre botar escopos. Aqui eu vou falar do meu cliente, né? Sempre o escopo OpenID e vou fazer o teste usando payments, tá? E daí aqui agora vai entrar uma parte toda complexa de certificados, né? Tenho que criar um certificado de assinatura e o JKS, né? Um T7 JKS para essas assinaturas de mensagem. Preciso cadastrar os certificados de transporte aqui, chave pública, privada, ECA. E eu exponho, né, essa chave pública, essa chave privada, então por isso que não é tão interessante usar a chave de produção, porque você teria que revogar isso, né? Os recursos que eu vou testar, tá? Então, resource URL é a API de payments, né? E o consent URL é a API de consentimento, tá? É a mesma API na fase 3, só mudando o recurso, tá? Um CPF de teste e o ID da organização que eu vou testar, então aqui é o ID do meu Model Bank, tá? Ou da sua instituição, no caso, né, quando você for testar, e aqui eu cadastro também um payload para fazer a chamada do consentimento, tá? E um payload para fazer a iniciação de pagamento, tá? E aqui embaixo são dados mais fixos, são os endpoints do diretório, tá? E o client ID do seu software statement, tá? Então, resumindo, são essas informações que eu preciso para o DCR, e eu vou exemplificar como gerar tudo isso aqui, tá? Então, vou voltar aqui um passo, eu estou na minha organização Banco CSF-CA e vou criar um novo software statement, tá? Versão do meu software statement, o nome, eu vou deixar aqui BRFAP demo 03, tá? Que é a terceira que eu faço. Cliente URI aqui, tá? Seria a sua URL, eu vou pegar aqui da própria IPNG Foundation. Então, cliente URI, policy URI, logo, logomarca, né? A URL de redirect, tá? E aqui é importante, tá? Aqui são as URLs que o seu software statement vai aceitar receber o callback, tá? Eu vou pegar minha colinha, depois eu passo essa colinha para vocês, tem várias coisas úteis aqui, tá? Mas quando eu falo de software statement, eu vou ter que precisar cadastrar a URL de callback, eu preciso seguir um padrão que o motor usa, né? Aqui está. Já não via. Na minha colinha tem muita coisa, não estou achando. Eu acho que eu não fiz isso aqui. Aqui. Então, este padrão aqui, ele vai botar o endereço dele, teste /a e o alias que a gente cadastrou lá no nosso teste, tá? Isso é importante, senão o callback não vai funcionar, tá? Então, brfap demo aqui, tá? Termos de serviço e é isso, tá? O restante das informações não são necessárias. O que é importante me atentar aqui, tá? Uma vez que eu criar o software statement, eu não vou poder mais mudar o nome, tá? E essas URLs. A única coisa que é alterável aqui é o redirect URI, tá? Teve uma deliberação para isso poder ser alterado depois, todas essas URIs poderem ser alteradas, mas isso ainda não está disponível, tá? Então, vou criar o software statement. Tá aqui na lista o meu software statement. FAP Demo 3. Então, tem o Client ID, tem as informações dele, e o que eu tenho que fazer? Meu próximo passo é falar, olha, o que esse software statement faz? Ele faz pagamentos, tá?
posso fazer dados também, consulta de dados, eu registro aqui o que eu quiser, tá? E eu tenho que cadastrar os certificados, ele já importa o certificado BRSIL da organização, né? Mas o BRCAC eu preciso gerar, tá? Então, eu tenho que pegar aqui, gerar um BRCAC, continua. Todas as informações de o que é o certificado, padrões deles, estão lá no portal, tá? Então, se eu vier aqui no portal, vai ter aqui na parte de segurança, explicando os padrões de certificados, quais são os atributos obrigatórios, o que eu preciso fazer, tá? Então, seguindo aqui, ele também dá um link aqui, que vai levar para alguns arquivos que ajudam nesse processo de geração manual do certificado, né? Em produção, você vai comprar um certificado de uma entidade certificadora, de uma CA, mas aqui em Sandbox a gente pode gerar este certificado manualmente e importar ele aqui, tá? Deixa eu... demonstrar a geração de certificado, tá? Bom, eu já trouxe aqui, já tinha trazido o BRCAC, Conf aqui e o SH, tá? Só uns detalhes, tá? Eu não vou detalhar aqui, muito aqui. É importar o arquivo, preencher algumas informações, lá naqueles guias de segurança fala quais são os tipos de organização, o que eu preciso preencher, então aqui é o CNPJ da minha instituição e precisa ser o que está cadastrado no diretório, né? Então, assim, a gente olhar aqui, deixa eu cancelar, aqui eu não estou no nível da organização, deixa eu voltar aqui para o nível da organização. Se eu olhar o banco CSF, eu tenho aqui o CNPJ, eu tenho o ID da organização, tá? E tudo isso são informações que eu preciso colocar no meu certificado, tá? Então, o ID da organização, o ID do meu software statement, tá? O ID do software statement, a gente consegue aqui na barra superior, tá? Aqui na barra de endereço, tá? Coloco o common name dele, key users e extend key users. Tá? Se olhar a documentação e o arquivo de referência, ele está apenas com client auth, tá? E o que é exigido é apenas client auth. Mas na última semana fizeram uma mudança no diretório e introduziram uma validação errada e ele está exigindo o server auth aqui também, tá? Então, para passar aqui pelos testes, eu coloquei o server auth aqui para o certificado cliente, tá? Mas é um problema no diretório, eu já abri um ticket para isso, para ser resolvido, tá? E aqui eu posso cadastrar os meus alternative DMs, né? Então, este aqui é o arquivo de configuração da RCAC. Depois disso, eu tenho um outro arquivo lá que me ensina, que me mostra qual comando eu preciso executar, tá? Aqui uma outra dica, voltando aqui, tem uma dica também aqui, tá? Algumas pessoas tiveram um problema lá no diretório, porque o nome da instituição, o endereço dela, né, na verdade, a cidade aqui, está com caracteres especiais. Aqui não é o caso da instituição de teste, mas pode estar São Paulo, com acento, né? Vírgula, o estado, SP, tá? E aqui tem uma indicação, né, quando você vai preencher, na verdade, você tiver São Paulo, vírgula, SP aqui, tá? Na verdade, você tem que tirar o SP daqui, tá? E deixar ele aqui em State or Province, tá? Senão não vai dar, na hora de fazer as validações internas dos diretórios, vai falhar, tá? No meu caso, está sem acento, tem que deixar exatamente como está, tá? Voltando lá para o Finder, brcac.sh, tem o comando que tem que ser executado. Uma outra dica aqui, relativa ainda a esse problema de acentuação, tá? Para quem tiver acento, coloca menos o TF8 aqui, senão não funciona, tá? Essas são melhorias que a gente já pediu para realizarem na documentação, tá? Bom, executando o comando, ele vai gerar o meu CSR, né, minha requisição de chave, minha chave privada, e isso aqui eu vou importar no diretório. Então, voltando aqui para o meu software statement, vou importar aqui no diretório, então brcac, contínuo.
FAP demo 3. CSR. E continuar. Ele vai fazer o upload do meu CSR e gerar um certificado para mim, em que eu posso fazer o download. Aqui agora estou com BRCil e BRCAC. Tá? Então, vou fazer o download desse certificado. E daí a gente pode continuar usando o motor, tá? Com essas informações. Tá? Então, agora eu tenho esses três de baixo. O CERT, o MTLS Key e o MTLSA é uma CA do diretório que assina, né, que é usado, uma entidade que é usada para gerar, né, a cadeia de certificados que é usada para gerar. Eu também botei na minha colinha o link de onde eu obtenho esses caras, tá? Então, se eu abrir aqui, ele vai trazer para mim o arquivo PEN com essa cadeia, tá? Bom, voltando aqui, então, no meu Finder, vou pegar aqui o meu PEN, o meu certificado. Deixa eu fechar um pouco de coisa para facilitar. Eu tenho o meu certificado, eu tenho o meu key. E eu tenho a minha cadeia, que eu já tinha deixado salvo aqui. Vou usar, tá? O JWKS, tá? O JWKS, você precisa fazer todo o processo de geração da chave SIL, tá? Para obter a chave pública e privada da organização, tá? E depois tem um processo para gerar aquele JWKS, tá? É um processo chato, tem que usar ferramentas para auxiliar nisso, tá? Eu não vou passar aqui agora porque vai gastar muito tempo da apresentação, mas depois a gente pode passar um pouco de... Tem referências lá no IDF como faz isso, tem sites explicando como fazer para gerar esse JWKS. Eu vou usar um pronto que eu preparei anteriormente dessa chave aqui, tá? Para acelerar, tá? Se sobrar tempo ou em outra oportunidade, a gente passa aqui. Mas eu vou pegar aqui. Deixa eu pegar da minha cola. Porque está este aqui. Deixa eu pegar um que já estava preparado, senão a gente vai perder muito tempo. Eu tenho aqui o JWKS relativo ao meu BRCil, tá? O que mais que eu preciso preencher aqui? As URLs de recursos, tá? Eu posso pular lá da Radeon. Bom, eu vou acelerar, vou usar o DCR que eu tenho pronto, tá? Então eu vou... tenho os recursos, a URL de consentimento, um CPF de exemplo, tá? Acho que isso é importante mostrar, tá? Como eu estou usando o Mockbank, quem quiser usar o Mockbank para testar no documento de certificação, tá? No guia de conformidade, vai ter um link para algo que é super útil, tá? Quando estiver falando de como fazer as especificações, vai ter um... Aqui, tá? Um exemplo de configurações e uma massa de teste do motor, tá? Então, tem exemplos de configurações prontas e tem uma massa de username e password para usar, tá? Eu vou pegar uma configuração que está pronta, colar lá no motor.
Então, aqui é todo o processo, tá? Eu repeti o processo. Client, tá bom. JWKS, certificados, caminhos dos recursos, um CPF de teste, qual que é a organização, payload de exemplo, tá tudo preparado. Eu vou compartilhar com vocês essa massa de teste também, tá? Então, aqui do meu plano, tá? E agora eu consigo executar os testes de DCR, tá? Então, são basicamente 4 conjuntos de teste, 2 positivos e 2 negativos, tá? Ele vai começar a executar o fluxo. Vocês vão ver que vai dar 2 falhas, tá? Eu vou explicar o que são essas falhas. E ele vai, em alguns momentos, parar para eu fazer o login, tá? Então, ao fazer o processo de FAP, né? Que eu estou fazendo FAP mesmo, eu acho que no meu cache já me autentiquei hoje, e essa solução aqui, ela mantém o cache, então não precisei usar o usuário e senha, tá? Mas, normalmente, aparece a primeira tela para você entrar o usuário e a senha, que é aquela da massa de exemplo, e daí eu confirmo o consentimento, então está passando os dados do pagamento aqui, quem é o cliente e tudo mais, e sigo em frente, tá? Ele vai continuar o teste, vai dar uma segunda falha, que é a mesma falha, eu vou mostrar para vocês, e terminou a primeira bateria de teste, ela falhou, tá? Então, significa o quê? Que o meu Model Bank não está conformance, tá? E eu vou mostrar o porquê ele não está conformance, tá? Então, aqui o teste, dá para escrever, então ele começa validando as configurações do servidor, né, o URL de well-known, daí ele obtém um access token do diretório, né, para consultar os dados do software statement no diretório, então ele busca os dados do software statement, com os dados do software statement ele faz o DCR, depois de fazer o DCR, ele cria um consentimento usando aquele payload de exemplo que a gente passou, em seguida ele gera um access token, faz a autorização, né, processo de autorização, que eu tive que ir para a tela, logar e autorizar, então o meu consentimento muda de estado. Aqui é call par endpoint, porque a gente está fazendo modelo par, né? Então faz todo o processo de autenticação, faz o processo de autorização, gera o token, valida o token, é válido contra o URL de payments, tá? Que ele não valida se minha API de payments está correta, mas se eu conseguir chamar ou não API, faz algumas validações adicionais, e no final ele remove o registro do meu software statement, tá? Então ele faz tanto o teste do DCR para criar quanto para remover, tá? Que erro que aconteceu, tá? Os 2 erros são o mesmo aqui, tá? Ele fala que, ele esperava que no meu JWT, a audiência, né, para quem foi gerada aquela audiência, fosse a minha organização, mas veio uma outra organização, que se a gente olhar, é a organização do próprio Model Bank, tá? Então ele tem um bug em que ele não está preenchendo a audiência corretamente, tá? Isso aqui acontece na assinatura da mensagem, tá? Na fase 3 foi deliberada a inclusão de assinatura de mensagem no modelo acoplado. Acho que tem... E aqui o ponto exato que ele busca isso. Aqui. Foi usada a assinatura no modelo acoplado e isso precisa ser assinado. Então, o payload, né, deixa de ser um payload aberto, um JSON aberto, e passa a ser um JWS, né, um JWT assinado. Que se a gente olhar aqui, ele traz aqui os payloads de resposta. Então, tem o issue, né, um JWT, aqui tem os dados obrigatórios de JWT, e aqui o payload que está sendo enviado, tá? Qual foi o erro? O motor, quando ele respondeu, ele precisa assinar também, né, o meu Model Bank, só que ele, em vez de preencher a audiência correta, ele preencheu com seu próprio valor, tá? Então, o que acontece é que o motor cumpriu com o seu papel e pegou um problema na implementação do Model Bank, tá? Dessa forma, eu não poderia me certificar, tá? Eu tenho um erro na minha implementação, mas vamos continuar. Eu posso retornar para o plano, tá? Ele vai para os próximos testes, tá? Então, o próximo teste também é um teste do cenário de sucesso, né? Do Model Bank, do DCR.
Ele vai dar os mesmos erros de audiência, tá? Vou ter que fazer o processo de tela normal. É exatamente o mesmo teste. Aqui o que ele dá a instrução, acho que eu até mostrar para vocês. Ele dá a instrução do que vai acontecer naquele teste, tá? No começo. Então, se a gente olhar aqui no começo da página, ele explica, olha, eu vou obter um software statement do diretório, vou fazer o processo de DCR de uma forma um pouco diferente, mas que também é válida, tá? Então, ele explica o que deveria acontecer nesse teste. Tem alguns testes que ele vai falar, olha, eu acho que é até o próximo teste, esse teste é para falhar, é para você recusar o client ID, é para você recusar tal coisa, então você tem que seguir essa instrução para passar. Tá? Então, tem alguns momentos que ele pode pedir, tira um print da tela para anexar. Então, aqui ele passou o teste, tá? Mesmo as duas falhas. O próximo teste era um teste de cenário negativo, em que ele estaria usando uma assinatura inválida, ele também falha, é outro bug no motor, era para falhar, só que era para falhar com um erro 400. Ele falhou com um erro 500. Então, o Model Bank não está compliance com as nossas especificações, tá? E o último teste é um outro cenário negativo, em que ele tenta fazer o DCR usando uma redirect URI que não está cadastrada no nosso software statement, tá? Que é aquela URL lá que eu falei, olha, é importante prestar atenção que o motor usa, né? Então, essa aqui ele passa com sucesso, tá? Então, aqui, depois de fazer todo o processo de DCR, eu cheguei na seguinte situação. Eu tive 3 testes que falharam e um que passou, tá? São problemas na minha implementação, eu não posso me certificar. Mas pode ser, tá? Que seja um problema de motor. Você analisa e fala, não, minha implementação está correta, estou aderente com as especificações. É um problema de motor, quero pedir a certificação, tá? E há espaço para isso, tá? Vou pedir a certificação com essa falha e detalhar esse problema, tá? A OpenID vai pegar isso, vai olhar, vai verificar se você tem razão ou não, vai verificar se o teste não é um impeditivo para os demais testes, tá? Neste caso, falhou, mas o teste continua até o final. Tem alguns casos que o teste falha e para. Então, nesse caso, eu não tenho o que fazer, não vai dar para certificar, tá? Mas não é recomendável também pedir a certificação quando falha, porque vai ficar lá na tabelinha lá que mostra que você está certificado, mas teve falhas no caminho, tá? O warning não tem problema, tá? Com o warning você pode se certificar e dá para seguir em frente, tá? Então, terminei todos os testes, vamos supor que eu tivesse passado em tudo, tá? O que eu teria que fazer agora? Eu teria que publicar esse teste, tá? Então, eu publico, eu preciso publicar, tá? É obrigatório fazer essa publicação. Deixa eu voltar lá. E depois de publicar, eu preciso gerar um pacote de certificação, tá? Aqui é muito importante seguir as instruções da OpenID, tá? Para não ter problema, tá? Tem na fase 2 aconteceu de muita instituição, passou sem nenhum problema no teste, mas teve problema de documentação, e daí atrasou sair na tabelinha lá, olha, estou certificado ou não, tá? O que é importante prestar atenção, tá? Os nomes dos arquivos precisam obedecer os nomes que estão na instrução, tá? E a forma de preencher os documentos. São 2 documentos que a gente precisa fazer upload aqui. Tem aqui no link de submissão. A OpenID explica direitinho o que tem que fazer, tá? Vai ter aqui os tipos de teste que você está fazendo. A gente fez FAP, tá? E olha, como eu peço a certificação depois de completar? Bom, eu entro aqui, ele vai dar o link dos 2 documentos, tá? Um é o documento do certificado de conformance, é um termo que você, como instituição, está afirmando que passou por todos os testes com sucesso, sem fazer nenhum tipo de hack, nessa versão do motor, nessa versão de implementação, e esse documento precisa ser assinado por um diretor, tá? O diretor do Open Banking aqui. E eu tenho um outro documento que é só um termos e serviços da IDF, que eu só preciso baixar e anexar, tá? Não preciso fazer nada, tá? Então, só para mostrar esse documento aqui, tem alguns detalhes aqui, tá? Então, aqui primeiro é o nome da entidade. Então, aqui, por exemplo, eu sou o banco CSF, né, no meu exemplo, tá? O software or service, né? Então, o deployment, o nome do meu deployment, tá? E a versão do meu deployment. Aqui é muito importante você escolher um nome, porque é um nome que vai aparecer naquela tabelinha. Então, se a gente voltar lá para o motor da parte do IDF, deixa eu pegar aqui.
aquelas tabelinhas. Aquela segunda coluna é o nome que vai aparecer aqui na implementação, tá? Então é importante você escolher um nome que você queira que apareça, é o nome que vai ser significativo, tá? E você sempre utilize o mesmo nome, tá? Tanto para DCR quanto para FAP, e depois, quando você fazer a funcional, também acabe utilizando o mesmo nome, tá? Para você ficar numa linha só. Se você usar cada vez um nome, a OpenID pode se confundir. Em alguns casos ela avisou, olha, eu acho que você errou, acho que você queria dizer que era a mesma implementação, tá? Mas você precisa usar o mesmo nome para garantir que vai preencher uma única linha da tabela, tá? E não nasça várias linhas aqui. Quando você vai ter nomes diferentes? Quando você tiver marcas diferentes, como foi, por exemplo, o caso do Bradesco aqui, ele tem várias marcas diferentes, ele preencheu com nomes diferentes e fez testes diferentes aqui para cada marca, tá? Então, voltando lá para o documento. Deixa eu ir aqui. Eu vou por um nome, então, por exemplo, Banco CSF, FAP, versão 1.0, tá? É o nome que vai aparecer lá para mim, eu vou sempre usar esse mesmo nome. OpenID Conformance Profile. Aqui eu tenho que usar obrigatoriamente um daqueles nomes que estão na tabela, tá? Qual que eu estou me certificando? Aqui o meu teste foi Private Key Compare, eu tenho que usar este nome aqui, tá? Aparece no teste também, tá? Para não ter erro, tá? Aqui em cima no resumo do teste aparece o nome do profile que foi utilizado. Teste name, tá? Tenho que voltar para o plano, Eternity Plan. Aqui, então, o teste que foi feito foi o BR, aqui foi o outro, de DCR, tá? Mas eu pego esse nome aqui, por exemplo, tá? Então, o nome que está na tabelinha foi o que eu estou me certificando, é o que eu vou botar no documento, tá? Conforme esse teste suite, é importante, tá? Lá no motor de teste tem a versão que você testou, você precisa usar essa versão também, tá? E a data que fiz o teste, nome da assinatura do diretor, nome, título, data, e 2 contatos, tá? Que podem tirar dúvidas da OIDF sobre o processo de certificação, caso isso aconteça. Como foi feito tal teste? Por que aqui o teste deu warning? Se a OpenID tiver alguma dúvida, essa pessoa que vai ser contatada, tá? Assina, faz o upload do outro arquivo lá, que é só baixar e subir, gerar o pacote de certificação, ele vai gerar um zip para você fazer a submissão, tá? Uma vez com esse zip gerado, ele vai te encaminhar para o local para abrir um chamado, tá? É um Gira, eu não sei se tem um link aqui, como eu não estou gerando arquivo, ele não vai me encaminhar automaticamente. Deixa eu ver aqui se... As instruções. Vou voltar para as instruções. Ele põe o link aqui. Tá, tem aqui, ó, Certification Request Form, tá? É um Gira em que você vai falar, olha, eu quero me certificar, então resumo, olha, Banco CSF, DCR, tá? Descrevo, não tive nenhum problema, eu tive problemas, tal problema, aqui erro no motor, qualquer anotação que eu preciso falar sobre os meus testes, tá? O resultado existe, passei em tudo, então, geralmente se eu passei em tudo não tem dado muita descrição. Eu passei, mas tive alguns problemas devido a erros no motor, tá? E daí você descreve, olha, tive falha, mas é porque o motor está com problema, e descreve porque você acredita. Essa situação é possível, mas não é recomendada, tá? Porque eu falei, você depois vai aparecer lá que está certificado, mas na sua certificação vai mostrar que você teve problema, tá? E aqui você pode ter, olha, meus testes falharam, mas eu estou pedindo certificação do mesmo jeito e tentar justificar o porquê, né? Aqui você vai falar do seu pagamento, tá? Então você pode ter pago via portal diretamente, ou você pode ter usado a Mio para fazer o pagamento, então você linka aqui como você fez o pagamento, a situação do seu pagamento, faz o upload do zip que foi gerado lá naquele processinho e manda um e-mail aqui, o seu e-mail, tá? E
envia, tá? Então, aqui vai cair na fila da OpenID, e você, depois de uns 2, 3 dias, vai estar certificado, vai depender um pouco, esse prazo vai depender da fila, né, do tamanho da fila, mas esse é o processo de certificação para o DCR, tá? Voltando aqui. Bom, do FAP é a mesma coisa, tá? É o mesmo motor. Eu não vou entrar em todos os detalhes, repetir por causa de tempo, tá? Mas mesma coisa. Então, qual modelo de FAP que eu vou me certificar? Geralmente tem que ser o mesmo do DCR, né? Então, Private Key, com Pushed, Open Banking Brasil, Claim Response. Eu vou ter que preencher aqui as mesmas informações, só que aqui são 2 clientes, tá? Porque ele testa usar a chave de autenticação de um cliente em outro para validar a segurança do seu motor, tá? A gente pode ir lá naquele página de teste lá que eu falei, que tem os dados de teste. Aí vamos pegar aqui um. Pronto, ó, então tem aqui um teste para pagamentos, tá? A gente pode usar esse aqui, tá? Para fazer os testes, tá? Eu acho que ali no meu caso já está preenchido. E criar o test plan. Eu não vou rodar até o final, tá? Mas é a mesma coisa, vai ter um teste que testa o discovery, se está tudo certo, ele vai passar. Depois ele vai começar o teste do FAP, daí vai fazer o processo, testes positivos e negativos. Quando eu chegar no final, mesma coisa, publico tudo, gera um pacote de certificação, anexo aqueles 2 documentos. Um que é assinado, especificando as mesmas coisas, o mesmo nome do deployment para aparecer na mesma coluna, e faço a submissão naquele portal, tá? Então, essa é a certificação de segurança, tá? Deixa eu ver que horas são, só para ver quanto tempo eu tenho. Está acabando? Bom, certificação funcional, tá? É um outro motor, tá? Ele fica no... Ele é mantido pela Radeon, tá? Aqui o login nele é pelo portal, é o mesmo login do diretório de Sandbox, tá? Eu já estou logado no diretório, então ele aproveitou, né, o meu login. Todo mundo pode ter esse acesso, eu não preciso ser administrador de uma instituição, não preciso ser contato técnico nem nada, é só existir o meu usuário no portal, eu consigo logar aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, é baseado na mesma ferramenta, tá? Então, na verdade, a Radeon pegou a ferramenta da OpenID, tirou os testes relativos a FAP, que não faziam sentido, e criou os testes específicos das APIs, tá? Então, aqui a gente olhar, vai ter as listas de APIs, então, fase 2, accounts, credit card, discount, finance, então, todas as APIs aqui, e eu tenho aqui no meio a API de pagamentos, tá? Da fase 3, tá? Então, aqui, mesma coisa, seleciono o meu modelo, Private Key, Push, de Plan Response, tá? Aqui eu vou manter, eu estou usando aqui o exemplo dele, da próprio Ralph disponibilizou lá naquele site, tá? Para acelerar. Então, perdi aqui o link. Discover URL, Client ID, preciso por JWS, certificados, o segundo cliente também, tá? Os dados, a conta, massa de teste, exemplo, tá tudo, tem no exemplo lá, mas são as mesmas informações que a gente usou para preencher para a certificação DCR FAP, tá? Cria o plano de teste, então, executa os testes, tá? Mesma coisa, vai ser um conjunto de teste que eu vou ter que executar, vai passar, analisar, tá? Então, aqui o primeiro conjunto é mais simples, ele está avaliando. Então, acho que foi muito rápido. Deixa ele executando aqui. Vou sair antes dele terminar, ele travou. Deixa eu mandar repetir. E no final, né, quando todos os testes estiverem prontos, forem aprovados, né, e aqui eu estou testando apenas a API de pagamentos, né, e para testar a API de pagamentos ele faz o fluxo FAP, né, então ele não vai fazer o DCR porque eu já estou cadastrado, né, mas ele vai fazer a autenticação. Acho que quebrou aqui, eu avancei antes da hora, deixa eu começar de novo. E no final do processo, eu vou ter que publicar os meus planos, os meus testes, né?
e pedir, gerar uma certificação de pacote e pedir a certificação. Tá? Então, é a mesma coisa. Vamos botar aqui para rodar de novo. Vou passar o primeiro. Deixa ele rodando. São bastante testes, tá? Acho que não vale a pena a gente ir até o final. Então, ele vai fazer o processo de FAP aqui, né? Então, login, mesmo cliente, senha. Então, os dados do pagamento, né? Para onde eu estou transferindo, tudo mais. Terminou, avancei aqui. Ele vai continuar os testes. Eu acho que ele vai pedir 2 logins aqui, tá? Bom, acho que vou interromper pelo horário. Vamos retornar para o plano. Tá? Então, no final, publico tudo, gero o pacote de certificação, tá? Mesma coisa, tá? Eu tenho que subir um termos e condições, que é só fazer um download de um documento e subir aqui, e aqui um documento em que eu assino, né, que me certifiquei sem nenhum problema, sem fazer nenhum tipo de hack e nem nada, tá? Onde estão esses 2 documentos, tá? Então, tem aqui Submission Instructions, tá? Vai ter um doc aqui, tá? Então, é a mesma coisa da IDF, explicando como faz tudo, tá? E tem os 2 documentos aqui, tá? Eles ficam no GitHub, é um link, na verdade, para o GitHub. Vai ter os 2 documentos. Termos e condições, que eu só baixo e faço upload, e esse segundo documento, que eu preciso... eu preciso preencher, tá? E como que eu vou preencher ele? Da mesma forma que o outro, tá? Qual que é o meu banco, qual que é o meu deployment, o ideal é usar o mesmo deployment que você usou nos outros testes. Vou selecionar a API que eu estou certificando, tá? Posso estar fazendo mais... Posso ter um documento único, eu posso fazer um único documento para várias APIs, mas os chamados eu tenho que abrir um por um, tá? Porque o pacote, na hora de fazer o download, é um pacote só, tá? Então aqui é pagamentos, a versão do pagamentos, qual a versão que é, tá? É a versão que aparece lá no motor, tá? Então, quando eu preenchi aqui o plano, né, vamos editar aqui a minha configuração, eu selecionei Payments versão 1.0.0, tá? Então, versão 1.0.0. Qual a versão do motor de conformidade? Vai ter lá embaixo, acho que só depois que dentro aqui do plano, né? Vai ter aqui a versão, tá? Eu preciso incluir, inclusive, o build, tá? Isso foi uma solicitação do ecossistema, ter essa versão para pegar essas mudanças, então preciso pegar esse número, esse é o número do motor, tá? Então, qual a versão do motor de conformidade, a data do teste, e o meu teste eu fiz em pré-produção. Assino, o diretor assina, né? Coloco os contatos técnicos, faço o upload dos documentos, gero o pacote. Uma vez que eu gerei o pacote, o pedido de certificação, né, pode ser feito no Service Desk, tá? Então, o Service Desk também tem acesso, né, aqui, envio de pedido de conformidade, tá? Eu crio um novo chamado, enviar a petição de pedido, boto um título, Banco CFF, certificação, segurança, o que eu quiser. Mesmas regras, tá? Descrevo se eu tive algum problema, como foi meus testes, o que aconteceu, se foi sucesso, se alguma coisa falhou por causa de erro no motor, qual teste foi executado, né? Qual API eu testei. Aqui ainda não tá a API de pagamentos, porque a gente não abriu o pedido de certificação para pagamentos, e anexo aquele zip que foi gerado, tá? Então, com isso, a gente conclui o pedido de chamada de certificação fase 3, tá? Eu acho que eu avancei um pouco do horário, mas é basicamente isso, tá? Tem todas as instruções no portal. Eu acho que esse vídeo aqui pode ser útil para ajudar, tá? Tem outros vídeos lá no portal também que possam trazer mais informações e ajudar no processo, tá? Pedro, acho que se quiser voltar, acho que quiser o pessoal avançar um pouco para dúvidas, um tempinho. Sim. Eu vou roubar aqui a sua tela para a gente projetar a questão de dúvidas. Só um segundo.
Você precisa tirar o compartilhamento, Paulo, eu não consigo roubar a tela, não. Por favor. Tentando achar onde que está aparecendo um novo compartilhamento, só que Lá em cima tem, quando você compartilha, se não me engano, para tirar o compartilhamento. tem... interromper aqui. Só um segundo. Tá. Bom, pessoal, se vocês quiserem... vocês estão vendo minha tela? Mandarem aqui no chat perguntas, eu vi que a gente já recebeu aqui algumas, eu vou passando para você, pode ser? Sim. Só um segundo. Bom, a primeira aqui que a gente recebeu foi uma pergunta do Rodrigo. Bom dia, estamos rodando o motor de testes e encontramos um teste enviado em formato JSON para APIs de pagamentos, porém foi alterado o formato para JWT. Este teste será atualizado ou devemos aceitar ambos os formatos? O teste vai ser atualizado, tá? Na verdade, a Radeon e a EDF estavam trabalhando em conjunto para alterar todos os testes para falar JWT, e a previsão era ontem, tá? Eu sei que para o teste de DCR já foi feito o ajuste, eu não sei se para os demais testes na API de pagamento já foi feito, tá? Eu acho que a gente precisa confirmar, mas aguardem, tá? O motor ainda está evoluindo, é o formato JWT que é o correto, tá? O formato JSON não vai ser aceito. Qualquer problema, tá? Acho que é uma resposta em geral. Qualquer problema que encontrem no motor, isso é um bug no motor. O motor, na verdade, ainda não está correto, tá? Então, vocês podem usar o Service Desk para bichamadas. Tem uma categoria lá de motor de conformidade que vocês podem apontar os defeitos, tá? E é importante que vocês façam isso, porque a grande dificuldade que a gente está tendo hoje em abrir para a certificação é a falta de maturidade do motor, porque poucas instituições testaram e poucos bugs foram encontrados até o momento por causa disso, né? E para evitar o que aconteceu na fase 2, de a gente certificar instituições e o motor ainda ter muito gaps, a gente segurou o máximo possível, mas chegou no limite, né? Hoje a gente vai levar para o CD, a situação do motor é essa, tantas instituições testaram, vamos precisar abrir, ok, e daí abre para certificação, tá? Mas sobre a questão do JWT, se o motor ainda está falando JSON, ele está errado, ele precisa ser corrigido antes de todo mundo se certificar. Próxima pergunta aqui do Fábio. A assinatura do documento OpenID Certification of Conformance, PDF, né? Pelo diretor pode ser digital ou ele deve imprimir e assinar? Imagino que pode ser digital, certo? Pode ser digital, tá? O que é exigido é uma assinatura simples, tá? Não precisa nada de revalidar em cartório, nem nada, é uma assinatura simples. Se for mais fácil, uma assinatura digital, porque o diretor está em outro estado, está viajando, não tem problema, pode ser, tá? Não tem problema. Qualquer coisa, ali está valendo qualquer assinatura válida, tá? Uma pergunta aqui do Marcos. Bom dia, como ficam os participantes que devem entrar em 30/8 se as certificações ainda não estão disponíveis? O Go Live pode acontecer sem a certificação? Não, tá? Para entrar em produção precisa estar certificado, tá? Essa é uma questão que a gente vai levar para o comitê hoje, tá? É impossível certificar todo mundo para 30/8, tá? Já não tem mais tempo para isso, tá? Então, a gente vai validar como vai ser tratado, tá? O mais provável é que se abra a certificação hoje e conforme as instituições forem sendo certificadas, elas recebam autorização para entrar em produção, então vai acabar atrasando esse Go Live, tá? Mas o CD também pode decidir por deixar um prazo, olha, pode entrar em produção 30/8 e você tem uma semana para se regularizar, tá? Mas isso ainda não foi decidido, isso vai ser discutido hoje no CD e a gente comunica todo mundo, tá? Assim que a gente tiver a resposta. Próximo aqui, do Matheus. Instituições app-only precisam de certificado EV? Desculpa, Pedro, cortou um pouco para mim. Instituições app-only precisam de certificado EV? O certificado EV é para telas de apresentação, né? Ela acaba sendo usada naquelas telas de login, né? Então, para apresentar aquelas telas, eu preciso do certificado EV. Eu acredito que exista algo similar, eu não sou especialista nessa parte de certificados, tá? Talvez alguém de segurança possa responder melhor, mas eu acredito que exista, assim, um certificado similar para aplicativos, tá? Eu acho que aquela página
que fala um pouco dos certificados, tem uma tabelinha explicando quais tipos de certificados devem ser usados em quais momentos. Então, se é um certificado EV, se é um certificado padrão ICP Brasil, se é um certificado MTLS. Então, acho que soltaram recentemente uma tabela demonstrando para cada ponto, né, Authorization Server, APIs, DCR, o que precisa ser, qual certificado utilizar, tá? Talvez a resposta esteja lá, mas alguém de segurança pode responder melhor. Obrigado, Paulo. Uma outra pergunta aqui que a gente recebeu do Gilberto, nos testes com 2 clients, qual é o detentor de conta e o iniciador de pagamento que deve ser utilizado? Tá. Acho que o que a gente está testando, né, que o motor está testando, é sempre o detentor de conta, que no nosso exemplo ali era o Model Bank. Né? Os clientes, eles são habilitadores, né, para fazer o teste. Tá? Então, esses clientes podem ser gerados na própria organização, que é a detentora de conta, ou pode ser um cliente de exemplo, que é o que existe ali na área que o Ralph disponibilizou para a gente, tá? Um cliente pré-existente. Tá? Os 2 clientes são clientes que representam o iniciador de pagamentos. Tá? O detentor de conta ali, ele está publicando, no teste ele aparece como a URL de well-known, ele aparece como a URL de consentimento, a URL de payments. Tá? Então as informações do detentor de contas são essas, tá? O cliente é representando o iniciador de pagamento. Não sei se ficou claro aqui. Uma próxima pergunta que a gente tem aqui é relativa a colocar a subir os certificados no diretório, tá? Tá dando erro na hora que eles vão subir esse certificado, né? A mensagem que a gente recebe do diretório é que não é possível ler o arquivo PEN, e a certificadora confirmou que o certificado está íntegro, né? Em qual canal que pode ser feito o suporte, né, a carregar esse documento no diretório? Eu acho que aqui tem que abrir um chamado no Service Desk para o time de diretório, tá? Acho que tem uma categoria para o diretório, para eles analisarem, tá, o que está errado. Se é um certificado íntegro, pode ser um problema de validação do diretório, que nem eu mostrei, né? Ele tem problemas hoje, né? Ele está validando que o certificado de cliente tem que ser também, ter o papel de auth-server, que está errado, né? Então, provavelmente é um bug no diretório, e eles precisam analisar, tá? O canal mais correto aí é o chamado no Service Desk. Obrigado, Paulo. Uma pergunta aqui do Anderson. Sabem se há algum iniciador de pagamentos realizando testes integrados com detentores de conta? Entre instituições, eu acredito que seja a pergunta, tá? A gente não tem essa informação, tá? Esse foi um grande problema para a fase 2, tá? Isso não aconteceu. E a ideia é que a gente tentasse fazer esses testes para a fase 3, tá? Mas o prazo é algo meio proibitivo, né? O dia 30 está aí. Mas pode estar acontecendo, tá? Pode ter instituições fazendo testes em ambientes não produtivos, mas a gente não tem essa visibilidade, tá? O que a gente sabe é que tem instituições já testando FAP, usando a Paid Payments e testando funcionalmente a Paid Payments, tá? E até ontem, no começo do dia, a gente tinha informação que nenhuma instituição tinha conseguido passar com sucesso em todos os testes, tá? Então, não sei como está a foto agora. Aqui respondendo já uma pergunta que foi feita pelo Carlos. Sempre que a gente está falando das reuniões que vão para a validação do conselho do CD, elas acontecem até o final do dia de hoje, tá? A gente não sabe em qual horário que vai ser tomada essa decisão, uma vez que tem vários pontos em pauta, né? Mas até o final do dia a gente tem uma decisão sobre esse. Deixa eu ver, aqui tem mais uma pergunta do Thiago. A chave de criptografia em key só pode ser carregada dentro de um software statement. Não fica disponível a nível de organização. Neste caso, uma instituição detentora de conta obrigatoriamente deve criar um software statement somente para carregar a em-key. Como devemos proceder? Tá. Olha, o meu conhecimento, tá? As chaves que têm que ser criadas é só a BRCAC e a BRSeal, tá? A BRCAC é a chave de transporte, né, da MTLS, e a BRSeal seria a chave de criptografia, tá? Que é criada no nível da organização, tá?
Eu sei que tem outros modelos de chaves ali dentro do software statement, mas que eles são legados, que eles não são para ser usados, tá? Eu não sei dizer sobre essa INKEY se é algo que está nesse sentido. Ele aparece lá apenas como algo legado que não é para ser usado, tá? A chave de assinatura, quando a gente for falar de JWT, né, para mensagem, né, o payload assinado, é a BR-SIL, que é cadastrada no nível da organização, e ela é carregada automaticamente para dentro do software statement. Obrigado, Paulo. Só para clarificar aqui, eu falei ao final do dia, mas geralmente as reuniões vão até umas 18 horas, tá? Às vezes, depende do número de tópicos, acabam um pouco antes ou um pouco depois, mas mais ou menos umas 18 horas. Pessoal, acho que a gente passou por todas as perguntas aqui. Eu vi com relação à disponibilização da gravação também, tá? A data que foi dada aqui pela associação é no dia 1º, tá? Caso eles consigam subir antes, subirá, mas não podemos garantir até o momento. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta aqui, acho que a gente pode encerrar. Vou dar só mais um minutinho para, se alguém tiver alguma dúvida, mandar. Aqui tem uma pergunta, que é se a gente sabe informar se a fase 3 vai ser prorrogada. A gente não tem nenhum posicionamento oficial do Banco Central até o momento com relação à possibilidade de postergação, tá bom? Vai ser disponibilizado o link da gravação, sim, só que ela só vai estar disponível a partir do dia 1º. A comunicação oficial dessa possível sair. Então, se a gente tiver alguma confirmação de alteração de prazo, a gente comunica assim que recebeu o posicionamento, tá? Deixa eu ver. Os testes entre instituições são fundamentais, não tem? Sim. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Muito obrigado aí pela participação de todos, pelas perguntas. Acredito que enriqueceu bastante aqui também a discussão. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tá bom? E a gente vai tentar solucionar aí os possíveis problemas. Se tiver alguma postergação de prazo, a gente informa através de um comunicado aqui da associação. Muito obrigado, Paulo, por todo esse trabalho aí de mostrar tudo para a gente. Acho que foi bem detalhado, né? Conseguiu pegar como que a gente preenche todos os campos, como que funciona a certificação. Obrigado aí pela participação de todos. Até a próxima. Obrigado. Obrigado, pessoal. Mais.